Esse vai ser efetivamente o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo abordando algum tema, se aprofundando em alguma coisa. Ou não só se aprofundando, mas pisando ali na superfície para poder dar para vocês poderem entender o meu posicionamento a esse respeito, para futuramente eu poder montar uma argumentação para outro tipo de coisa. Isso vai mostrar muito do caráter do canal. Muito caráter do canal não, o meu caráter político, o meu caráter pessoal. O canal do Adeu Informa, que é um canal eu acho que é sensacional. Enfim, o pessoal que comenta lá tem muito mais erudição do que eu, conhece muito mais. Mas um livro que eles estavam falando recentemente foi A República de Platão. E eu tô nesse canal para aprender. Eu já li esse livro, e por recomendação do Pedro ainda, porque eu quero ler o Paradigma do Céu, que por sua vez vai ser importante para eu ler outros pensadores. Nesse livro, que você também precisa ler, eu acho que para minha idade eu tô lendo, né, na época certa. Mas esse livro que você precisa ler, ele fala, já no começo, já no primeiro livro, sobre justiça. Ele fala sobre justiça, o que seria justiça para cada pessoa ali que tem um pensamento relevante sobre o assunto, e isso depois é desenvolvido posteriormente. Mas esses primeiros livros falam sobre justiça e coisas relacionadas. Assim como eu esqueci. Apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates? Isso. Apologia de Sócrates. Outro livro que discute a justiça, mas na verdade de uma maneira bem pessoal. Mas enfim. O que acontece é que esse livro é muito importante para você ter um básico sobre política e sobre uma das ideias mais fundamentais para você formar uma sociedade, formar um pensamento político ou qualquer outra coisa do tipo, que é a ideia da justiça. Essa é uma ideia central na filosofia, na política, para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa saber de justiça. Você quer fazer medicina, direito, você precisa saber de justiça. Então você precisa ler esse livro, porque esse livro é a origem do pensamento sobre justiça. Ok, existiram livros religiosos que também discutiam um tema, mas esse efetivamente é o livro que melhor vai desenvolver a ideia de justiça. Óbvio que existiu Deuteronômio, o Código de Manu, que são livros que também desenvolvem uma justiça, um pensamento, mas nesse caso é debatido a ideia de justiça através da dialética. E agora o ponto do vídeo. Se você ler o livro, você vai saber que existem posicionamentos muito interessantes sobre a justiça, que você pode concordar ou não. Mas a questão é que o livro ele pega essa concepção de justiça para poder colocar isso na prática. Muita gente erroneamente relaciona o platonismo a algo que é muito no mundo das ideias, que não sai de lá, é muito utópico e não entra na verdade política, que não entra na nossa política. Mas isso é um erro. Platão buscava, obviamente, buscar essa verdade no mundo das ideias, no mundo dos debates, acreditando o filósofo ou não nesse mundo das ideias, mas ele primeiro tentava discutir a ideia para depois colocar isso na sua sociedade. Então, com Sócrates desenvolve muitas ideias sobre justiça, eu não vou explicar, talvez eu faça um vídeo mostrando cada pensamento de justiça individualmente para cada pensador ou sofista que vivia naquele tempo, como Tracímaco, Glauco, todos têm uma opinião interessante, inclusive Tracímaco por muito tempo eu concordei, e de certa forma eu até hoje concordo com um pensamento meio subjetivo de justiça, um pensamento mais objetivista, que até hoje as pessoas usam na academia. No direito, a concepção de justiça moderna. A justiça não é algo transcendental. Na verdade, justiça é basicamente o poder dos mais fortes, né? Você está numa sociedade democrática, tem as leis, você segue as leis, isso é justiça. A justiça é o que a lei, o que a corte decide. Isso é o pensamento de Tracímaco na era moderna. Como um sentimento é algo completamente subjetivo, mas como uma teoria, como dizer assim, justiça é isso, você debate, justiça é isso, porque justiça é você dar a mesma coisa para cada um.
Justiça, na verdade, é você dar o que cada um merece. Justiça é fazer o bem a todos aqueles que fazem o mal, independente de qualquer coisa. Uma ideia socrática, nunca entenda isso como uma ideia cristã. Essa não é uma ideia cristã, essa é uma ideia de justiça socrática, uma ideia de Sócrates. Enfim, Jesus não era não era um gênio, tampouco era um deus. Embora a gente ainda debata sobre justiça, embora os debates sobre justiça ainda existam e não seja apenas naquelas ideias gregas, na prática, aquilo que a gente aceita não é exatamente a justiça, mas aquilo que traz menos mal para a sociedade. Existe a justiça, que é algo que é concreto para essas pessoas, que você vai chegar a isso e vai colocar em prática. Mas na realidade o que acontece é que a gente não aceita o que é justo exatamente, a gente aceita o que vai ser melhor para a nossa sociedade. Por exemplo, vamos pensar num conservador que pensa que deve defender a família tradicional brasileira. Ele não luta contra o casamento gay porque ele acha isso justo. Ele luta contra o casamento gay porque ele acha que o casamento gay traz algum mal para a família brasileira, para a sociedade. É uma blasfêmia, um cristão não deveria lutar por isso, alguma coisa assim. Então ele não está pensando em justiça. Não existe ali uma dissertação sobre o que seria justo. Ele está discutindo exatamente os problemas que isso causaria na sociedade, dentro de uma percepção conservadora da realidade. Então, o que a gente faz hoje em dia é exatamente isso. Exatamente isso. A gente debate o que vai ser ruim para a nossa sociedade, dentro da nossa concepção de que seria ruim, e o que vai ser bom. Então não é exatamente uma discussão sobre justiça. Ou seja, o que eu tô tentando explicar para você é que que é uma grande idiotice discutir justiça através da dialética. Discutir justiça com um pensamento extremamente lógico. Assim como aqueles argumentos ancapistas, de que, mas o imposto é roubo. Enfim, a questão não é se é um roubo ou não. A questão é que, objetivamente, isso afeta a nossa sociedade. Você dá uma argumentação sobre justiça, uma argumentação lógica, uma argumentação dialética, mas isso não se aplica na nossa realidade. Então o que a gente deve lutar não é pelo que é justo. O que a gente luta é pelo que vai prejudicar a nossa sociedade. O que vai prejudicar a nossa sociedade? Bem, é isso. O que eu vou defender aqui? Sempre que a gente for discutir sobre qualquer merda, sobre qualquer coisa, duas coisas que você precisa saber sobre o meu pensamento, sobre o meu raciocínio. Eu não penso de maneira lógica. Eu não tô querendo uma estrutura lógica se isso não vai funcionar na nossa realidade. Ou seja, é um pensamento objetivista, um pensamento pragmático. O que isso vai fazer? O que isso vai prejudicar a nossa sociedade? Por que eu não concordo com o Tracímaco? Porque o pensamento dele seria muito provavelmente algo que antiético e seria ruim para a nossa sociedade de alguma maneira. Então, o meu pensamento é menos lógico e mais nesse sentido. Eu não luto pelo que é justo. Eu não luto pelo que é justo. Eu luto pelo que faz a nossa sociedade. Não existe melhor sociedade. A sociedade que eu quero viver. Porque uma melhor sociedade pra mim, se eu for um escravocrata, talvez seja uma sociedade de escravos. E se eu fosse um escravocrata, desculpa, mas eu seria apoiador. Beleza, então eu não tô nesse posto. Então, o que eu vou lutar? Como um proletariado. Eu vou lutar exatamente pelo meu bem, eu vou lutar exatamente pelo que eu acredito que vai tornar a sociedade melhor pra mim. Uma sociedade melhor na minha concepção de sociedade. E não uma sociedade justa, e sim eu vou sempre defender ideias que vão trazer um bem pra minha sociedade, do ponto de vista que me afeta. Mas isso não te afeta. Isso aqui não te afeta diretamente. Tudo bem, mas as pessoas têm uma concepção nihilista de que... Eu tive essa concepção nihilista um pouco naquele vídeo, mas eu vou explicar por que eu luto melhor nesse vídeo.
Por que eu luto pelo socialismo, por exemplo? Cara, é o que Marx falou. É o que Marx falou. Quando você luta pelo coletivo e você é o coletivo, você na realidade você tá lutando por você. Então, não, eu só penso em mim. Não, eu sou muito egoísta, só penso em mim. Eu não penso no coletivo, eu não penso politicamente. É o que Aristóteles disse. Se você não pensa politicamente, você não gosta de política, alguém que gosta de política vai comandar você. E é por isso que se tiver um Bolsonaro, um pensamento conservador que te afeta diretamente, se você é, por exemplo, um gay, e você não luta por isso, você tá lutando contra você tá deixando passar você tá deixando passar algo que vai te afetar diretamente. Então você não é egoísta, você não é individualista. Você é um individualista, egoísta, burro. Você não sabe lutar pelos seus direitos. Então se você luta pelo coletivo, pela igualdade das pessoas, você não luta porque você é bom. Você luta porque você quer a sua igualdade, você quer uma sociedade um pouquinho, entre aspas, melhor. Uma sociedade mais proveitosa para todo mundo, porque significa mais proveitosa para você necessariamente. Consequentemente, enfim, se eu for convertido pro ancapismo, que nunca vai acontecer, mesmo achando que imposto é roubo, eu nunca vou defender essa ideia de que, né, o campismo tá certo porque imposto é roubo. Foda-se que é roubo, foda-se muito, se na prática a nossa sociedade continua funcionando, ou ela pode funcionar se a gente caminhar da maneira não correta, mas a maneira que ajuda você mesmo. E como nós somos a maioria, como nós somos a base da sociedade, devemos lutar por nós mesmos, pela igualdade, frente da desigualdade que favorece, na verdade, quem está nos grandes escalões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. Novamente esse tchau vago pra caralho.